dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. O título da mensagem dessa manhã é uma pergunta. E eu gostaria que você se refletisse sobre ela. Diz: o cristão usa bem a sua memória? Eu vou compartilhar com vocês o texto de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, que diz assim. Na verdade não é Jeremias, é Lamentações de Jeremias 3, 21. A mensagem é dirigida para a igreja. O título da mensagem é O Cristão. Meu nome é Tatiana, Lana dos Reis. Podemos ler? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A palavra de Deus nos ensina a lembrar sempre dos grandes feitos do Senhor em nossa vida, de suas maravilhas, de suas misericórdias. E por quê? Porque temos a facilidade muito grande de nos lembrar daquilo que deveríamos esquecer e de nos esquecer daquilo que deveríamos lembrar. Mas Deus, Ele nos ensina a trazer à memória, né? Assim como Jeremias fez, trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E nós vemos isso, infelizmente, não somos só nós que somos assim. Nós temos vários exemplos bíblicos de homens tremendamente usados pelo Senhor que passaram por essas dificuldades também, né? O primeiro exemplo é do próprio Jeremias, que eu trouxe aqui. Se formos analisar a história de Israel naquele tempo, quando Jeremias começa o livro de Lamentações, a gente vê que o povo estava perdendo suas terras, estava sendo aprisionado pelo rei Nabucodonosor e começou a lamentar e reclamar de suas vidas. E aí Jeremias, no exato momento, Jeremias fala: não, gente, não é esse o caminho. Nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez, de todos os livramentos que o Senhor nos deu. E não é essa situação atual que vai ditar a nossa vida, que vai ditar os nossos anos, que vai ditar os próximos passos da nossa vida. Nós devemos nos lembrar daquilo que a palavra fez, dos grandes feitos do Senhor até o dia de hoje. Amém. Isso é uma palavra muito grande para cada um de nós. Nós sabemos que nós temos um grande desafio, né? Daqui a um tempo, nós não estaremos mais aqui, sendo alimentados todos os dias pela palavra, que é maravilhoso. Mas nós vamos precisar lembrar dos dias que vivemos aqui, em todos os dias da nossa vida, para que a gente consiga continuar mudando a nossa história. Um outro grande homem de Deus, eu admiro muito esse homem de Deus, é Elias. Nós vemos lá em 1 Reis, no capítulo 19, não precisa abrir não, que é o capítulo todo, que Elias foi um grande homem de Deus. Ele orou para que não chovesse durante mais de 3 anos, e assim aconteceu. Depois ele orou para que a chuva viesse sobre o povo, e a chuva veio. Mas num dado momento, quando ele foi quando Jezabel começou a perseguir Elias, ele fala: Deus, ele foge de Jezabel. A gente vê ali que ele realmente não queria morrer, né? Ele foge para o deserto. Mas quem nunca teve um momento como Elias? De estar no deserto, sozinho, e daí ali você esquece tudo que Deus te usou, de que como que Deus fez. Ele estava sozinho, falando: não tem mais esperança. Sozinho ali naquele deserto, e ali Deus, mais uma vez, usou o anjo para trazer a memória dele. Disse: filho, não é esse o caminho, né? Não é tempo de querer morrer. E o anjo alimentou Elias, e ele voltou e continuou fazendo a obra. E Deus mostrou para ele também que 70 milhões estavam sendo salvos. Acho que é isso mesmo. 7 milhões. 7 milhões. E um outro homem de Deus que vemos também na palavra é o rei Davi. Essa é uma inspiração para todos nós, né? Só que ele, diferente dos outros dois que eu comentei aqui, Davi, ele foi muito diferente. Porque Davi, em toda a sua história, para ele conseguir, ele era um pastor de ovelhas, né? Para ele conseguir cuidar de suas ovelhas, ele teve que passar por grandes desafios, né? Teve um momento que ele teve que lutar com o leão, matar o leão, né? Teve que matar o urso, que a palavra diz.
E quando ele se deparou com o primeiro grande desafio da sua vida, o maior, né? Na verdade não é o primeiro grande, porque já tinha passado por tantos desafios. O maior desafio de sua vida, que foi o Golias, ele sabia de todo o histórico que Deus já tinha feito. Ele já estava exercitando a fé, estava exercitando a caminhada com o Senhor. E ele lutou ali, e Golias se levantou contra o povo de Israel e contra o Deus de Israel. Aí eu imagino que Davi tenha dito assim: você está mexendo comigo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu quero ver se você prevalece. Por quê? Porque ele já tinha lutado lá atrás, ele sabia que se mexesse realmente com Deus, ninguém era maior do que Deus naquele momento, né? Em todos os momentos. E Davi lutou ali e foi contra o gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. E a gente sabe da história que ele foi vencedor e que é uma inspiração para cada um de nós diante de todos os gigantes da nossa vida, né? Eu posso dizer, gigante são todos gigantes que nos afrontam, né? Eu sei que cada um tem uma história, eu tenho a minha, né? Para eu estar aqui, eu gerei para estar aqui no Caribe desde 2006, eu consegui entrar só em 2007, 2009, né? Nós estamos formando agora, então foi quase 3 anos. E cada um tem a sua história, cada um teve o seu leão, cada um está vencendo o seu leão, né? Porque ainda falta um mês para a gente vencer os nossos gigantes, os nossos desafios. Mas o certo é de que em tudo nós somos mais do que vencedores. E isso tem que estar bem convicto em nosso coração. Nós precisamos lembrar de tudo que o Senhor já fez durante todo esse período de caminhada. Trazer à nossa memória tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida e vai continuar realizando através de nós. Talvez a partir do momento que nós formarmos, nós vamos alcançar coisas ainda maiores, né? Nós vamos alcançar mais número de pessoas. Aí que vai realmente começar o nosso ministério, né? Que a gente vai ter o compromisso de ter que estar aqui, o pessoal que é de outra cidade. Mas nós temos que trazer sempre à memória o Deus que nos trouxe, que nos capacitou, que nos guardou durante esses 2 anos. É o mesmo Deus que vai continuar nos levando até os confins da terra. Amém? Em nome de Jesus. Para concluir, nós vemos lá em 1 Coríntios, do capítulo 10 até o 11, nós vemos que Deus nos orienta, nos exorta a lembrar sempre da palavra, né? Lembrar sempre da palavra em momentos para renovar a sua fé e até em momentos de exortação, né? O Senhor nos orienta a sempre estar com a palavra dele, como Davi falou: guardei essa palavra no meu coração para não pecar contra ti, para nos fortalecer, para a gente conseguir vencer até mesmo contra o pecado. É assim que nos orienta lá em 1 Coríntios. E diante dos exemplos citados, mostrados pelo servo de Deus, que nós nunca devemos esquecer de que Deus nos ama, de sua misericórdia, e que não há ninguém no mundo melhor do que o Senhor para cuidar das nossas vidas. Então, é sempre mesmo trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Vemos também no texto de Lamentações que o profeta sabiamente disse, em meio ao desespero dele e de sua comunidade, que iria mudar de atitude. E sua atitude mudou, porque assim ele diz: a misericórdia do Senhor não tem fim. Você vê que a pessoa começa ele começou o livro de Jeremias lamentando, depois ele traz a memória que nos dá esperança, e no final ele termina falando que a misericórdia do Senhor não tem fim. Como que ele mudou realmente a atitude. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Assim como Deus foi com Jeremias, assim como ele foi com Elias, que não foi morto por Jezabel, mas prevaleceu diante do inimigo. Davi creu em Deus, no Deus de Israel, e não temeu diante das dificuldades, mas foi corajoso, porque Deus era a sua esperança. E assim deve ser a nossa vida. Muito obrigada.
Deu certo? Tudo certo, amor.